Fala galera, bom dia para todos vocês. Bom dia não, boa tarde, né? Estamos aqui reunidos novamente acompanhando o discurso dele, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, que deve entrar ao vivo em 16 minutos. Cheguei um pouquinho mais cedo hoje para conversar com vocês. Ele já está falando, não estou ouvindo nada. Não, vocês não estão. Agora estão me ouvindo, né? Agora eu cheguei aqui, não estava online até 15 segundos atrás. Galera, boa tarde para todos vocês, tá? Obrigado pela participação aí de mais de 1.000, por enquanto, 1.500 pessoas que estão aí esperando, assim como eu, o discurso do Powell. Temos apenas 500 likes, dá um jeito nisso aí, tá? Eu tenho duas coisas para falar para vocês. Eu tenho a verdade e eu tenho a mentira. Qual vocês querem? Vocês querem a verdade ou a mentira? Tenho duas coisas. A verdade. Não, vou começar pela mentira, tá? Eu vou começar pela mentira. A mentira é que hoje esse discurso é muito importante. Vocês precisam ficar até o fim. Isso é o Igor influenciador falando. Porque eu preciso que vocês fiquem até o final do vídeo, que daí os algoritmos ficam malucos, né? A verdade é que o discurso de hoje não é muito importante, não. Então tem a verdade e tem a mentira. Eu contei as duas para vocês. Vocês podem ficar até o final e acreditar na minha mentira, ou vocês podem, daqui a alguns minutos, já desligar, porque realmente o discurso de hoje não é tão relevante assim, tá? Ahn, por que isso? Porque o Fed manteve a taxa de juros inalterada pelo segunda reunião consecutiva. É bem provável que 5,5% seja a taxa de juro terminal, embora eles não dirão isso por enquanto, ok? Existia uma pequena expectativa, mas muito mínima do mercado, de que eles ajustariam a taxa em novembro. Isso se concretizou, né? No caso, que não ajustaram a taxa, se concretizou. Ainda podem subir em dezembro, mas eu acho que a probabilidade também é bem pequena, tá? Os indicadores de inflação continuam mostrando uma trajetória saudável de desinflação nos Estados Unidos, embora, sempre digo isso, gostaria que a inflação de moradia caísse um pouco mais rápido. Não é o caso. Temos aí os imóveis americanos se valorizando de novo nesses últimos meses, em máxima histórica, como o vídeo que eu publiquei ontem, e isso dificulta a queda da inflação de moradia, ok? Tudo bem. Por outro lado, nós acabamos de ler aqui no relatório que eles publicaram, a atividade ela continua resiliente. Eles escreveram isso com essa palavrinha aqui, ó, strong. A atividade americana continua forte, algo que nós percebemos ao longo do terceiro trimestre. Pô, Igão, mas você não falava de recessão? Ano passado eu falava quase todo dia, sonhava com isso. A partir de março, abril, maio, nós já havíamos percebido uma reaceleração da atividade. O mercado imobiliário americano começou a reacelerar em janeiro, foi bem na virada do ano. Depois o resto começou a acelerar. Tudo bem, veio acelerando até setembro. Vocês viram o PMI que saiu hoje? Vocês viram o PMI americano que saiu hoje? Ele deu uma bela de uma desacelerada, né? E aí, com isso, o PMI vindo mais fraco, o mercado já está um pouco mais é, crente de que o pico de crescimento já aconteceu nos Estados Unidos. Inclusive, é um vídeo que eu fiz semana passada para membros, né? Eu estou em busca do pico de crescimento da atividade americana. Porque a partir do momento que nós encontrarmos esse pico, muita coisa eu acho que vai acontecer lá fora, tá? Em termos de desaceleração da atividade, mercados um pouco mais preocupados com a palavra recessão. Só que o pico do crescimento não significa que a recessão é iminente, mas que a atividade está desacelerando. Essa desaceleração, ela é intensa, rápida, ou ela é devagar e branda? É o que nós precisamos descobrir através dos indicadores. O PMI que saiu hoje não veio bom, tá? Inclusive, se vocês são membros aí, nós fizemos uma live de manhã acompanhando o PMI, faltou eu acompanhar uma coisa com vocês, tá? O índice de empregos do PMI veio fraco, eu não tinha percebido. Produção veio mais fraco, mas continua em expansão. Novos pedidos caiu bastante, tá? O índice de preços acabou reacelerando um pouquinho, mas eu esqueci de avaliar o componente empregos. Ele caiu bastante, tá?
Eu não tinha percebido isso. Embora o JOLTS tenha vindo acima do esperado, tá? De qualquer maneira, mercados estão reagindo de maneira bem específica hoje. E também de olho no relatório do Tesouro Americano, né? Então nós temos o juro de 10 anos, que hoje atingiu uma das menores cotações, ou melhor, um dos menores rendimentos desde o dia 17, tá? 2 semanas. Ah, será que o juro de 10 anos fez pico? Será que ele fez topo? Acho que algo que vai ajudar bastante a responder essa pergunta serão os indicadores de atividade. Se a atividade americana desacelerar no quarto tri, o que nesse momento, lembra que o Fed achava que existia a possibilidade de recessão no quarto tri? Nós estamos no quarto tri. Aí eles, de uma expectativa de recessão, mudaram para um crescimento ainda robusto para o quarto tri. Estamos nesse famoso quarto tri. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, então o Fed ele manteve a taxa de juros inalterada, 5,5%, e aí vamos esperar daqui a alguns minutinhos o início da coletiva que acontece em Washington, acho que é em Washington, né? Para entender de fato o que eles estão percebendo para esse cenário macro lá fora. Acho que vai ser bem interessante, tá? Não tão interessante quanto as outras decisões, porque em outras palavras eles estão à espera. À espera de um milagre. Não, não é um milagre. À espera de uma desaceleração da atividade, uma queda talvez mais rápida da inflação, até que ela retorne para 2%. A inflação americana vem caindo em 12 meses, mas nesse último mês de setembro caiu um pouco menos do que a gente gostaria, como nós percebemos ao vivo, tá? Para quem está me acompanhando aqui pela primeira vez, eu faço acompanhamento de vários indicadores, tento fazer dos principais, né? Como na sexta teremos acompanhamento do payroll, né? Payroll, inflação, de vez em quando eu faço com o JOLTS, eu fiz hoje, mas era fechado, né? PMIs também, aqueles indicadores que eu acho que podem produzir movimentos interessantes no mercado, ou que são chave para entender em que fase do ciclo macro os Estados Unidos estão, né? É isso aí. Então vamos ver quem está online aqui. Débora Carlos, Jean Davi, Júlia Gonzaga, Leon Trader, Edu, Nicolas Jefferson, Pamela, Edu, Lauri, Henning, Renato Marques. Temos aí novos integrantes, tanto no Macro Investor quanto no Macro Insights. O Mark Yamamoto, Débora Barra, Jefferson Luiz. Pessoal, bem-vindo aí ao canal de membros do YouTube. Lucas Riga, Regis Ribas, Jorge Munstock, Thiago Bernardes, Infinity, Felipe, Hilda Nascimento, Nicolas. Igor, já há 6 meses contigo, melhor escolha. Muito obrigado aí, pessoal que já tá. Tem pessoas que já estão há mais de 12 meses aqui no Membros, tá? Enfim. Falando de mercados, tá? Coisa bem básica aqui pra gente. Juro de 10 anos caindo um pouquinho hoje, tá? Até não diria caindo pouquinho, tá caindo bem hoje. 2,5%. Chegou a bater mais de 3% de queda. Isso aqui é o S&P 500, subindo nesse momento 0,68. Chegou a subir um pouco mais ao longo do dia, tá? Enfim, o mercado esperando aí a fala do Powell, que na minha opinião não vai trazer muita novidade, não. Nós queremos saber se o discurso será hawkish ou dovish. Lembrando que hawkish é aquele discurso em que o Fed diz nós temos que subir o juro, a inflação está muito alta, tá? Isso foi ano passado. O hawkish foi 2020 e 2021. Não, nós não vamos subir juro, deixa assim como é que tá, a atividade está ainda correndo riscos, a inflação ainda está baixa. Hoje, como eles já subiram a taxa em 525 basis points, hoje ela oscila entre 5,25% e 5,5%, o mais provável que eles farão daqui para frente é esperar a economia sentir os efeitos da política monetária. Tá? Acho que é o mais provável. Até porque 2023 eles erraram, assim como nós, de maneira esdrúxula as projeções econômicas dos Estados Unidos. Ninguém imaginava que o PIB americano no terceiro tri ia crescer em termos anualizados e nominal mais de 8%. Ninguém. Ninguém. É mais que China, né? Que 2023 a economia cresceria mais do que a sua média de longo prazo, né?
É isso aí. Mais 6 minutinhos. Eu vou ter que enrolar vocês hoje, né? Porque realmente não tem muita coisa para a gente falar. Aqui já está funcionando, porque não tem muito mesmo que a gente comentar. Nasdaq subindo 0,83, Russell caindo 0,41, Dow Jones subindo 0,28. Nesse momento o ouro caindo um pouquinho, 0,22, 0,23. Na minha percepção era para o contrário estar acontecendo, tá? Mas ainda bem que eu não opero ouro. E também não invisto em ouro. O que nós temos a mais para cá? Uma pequena mudança, eu diria, na expectativa do mercado para onde o juro vai terminar em 2024. 4,65%, ou seja, 100 bases de corte para o ano que vem. Nada muito mais do que isso, tá? O que mais? Os spreads de crédito aumentaram recentemente, com esse estresse que a gente viu no mercado americano, né? Eu até coloquei aqui essas barras para nós lembrarmos o que aconteceu nesses períodos. Aqui foi outubro de 22, mercado muito estressado ano passado. Aqui foi março de 23, crise bancária, né? Os spreads de crédito aumentam. Isso ajuda a levar o Fed a controlar a inflação, né? Só que os spreads de crédito esse ano vieram caindo ao longo desse período. A economia se mostrou mais resiliente do que o se esperava e o Fed teve que continuar subindo a taxa, além daquilo que a gente imaginava que seria o mais propício, né? Não sei se vocês lembram, em junho ou julho do ano passado, se acreditava que o Fed subiria o juro até uns 3, 3,5 e deu. Já estamos em 5,5, mas me parece que grande parte do ajuste já foi, agora é esperar. Agora é esperar. Eu li um relatório com os membros hoje de manhã que existe a possibilidade de uma reaceleração da inflação no quarto tri, mas vamos ver se de fato vai acontecer. Uma coisa que eu queria de fato que se concretizasse é a queda da inflação imobiliária, que eu já comentei com vocês várias vezes, que tem muitas projeções por aí, até mesmo do Fed e de economistas, de que a inflação de moradia é para cair muito esse ano. E não caiu tanto assim, não. Ela continua subindo 0,5, 0,6 por mês, certo? O ideal seria subir bem menos do que isso, 0,3 no máximo, ok? E o Banco Central do Japão, eles falam de outra intervenção, mas estão destruindo o iene. Será que isso é proposital? Olha, eles estão aos poucos mudando a política monetária deles, de extremamente expansionista para menos expansionista. Existe aí indícios de que vão subir a taxa de juro, que hoje é negativa, mas esse mês, agora, eles injetaram mais recursos, praticamente máxima histórica de quantidade de recursos injetados no mercado. É compatível com 2016, quando começaram com algumas políticas expansionistas na época, tá? Então, a gente pode dizer que eles estão pensando em subir os juros e tal, mas por enquanto está bem difícil. No máximo, eles estão aumentando a banda de oscilação da, do controle da curva de juros, né? Mas é isso aí. Galera, deixa um like aí pra gente, inscreva-se aqui no canal. Dessa maneira, mais pessoas receberão notificação de que tem um maluco que traduz o Powell, que poucas pessoas fazem isso na internet, né? Eu acho que se eu sou o único, talvez deve ter um ou dois, não sei. Eu acabo não acompanhando. Mas ajuda bastante, tá? A disseminar conteúdo sobre economia, mercados e investimentos para muita gente. Então temos aí 1.400 likes. Poderíamos aumentar um pouquinho, né? Igor, como faz para ter acesso liberado lá no canal do Instagram? Acesso liberado no canal do Instagram? É só entrar. Aquele canal do Instagram é só entrar. Não é nada pago, é de grátis. Grátis aqui, grátis é lá, aqui não, né? Aqui não é grátis não. Vocês, os membros aí, pagam para ter acesso ao conteúdo exclusivo aqui do YouTube. Mais 2 minutos, o nosso chefe deve estar entrando ao vivo aí com a gente. Diz que para interagir precisa ser macro investor.
Não faço ideia. Lá no Instagram eu não entendo muito, não. Vocês conseguem escutar, né? Se eu vou resumir os principais pontos por texto depois para os membros, posso resumir. Hoje eu não sei se vai ter muita coisa, tá? Hoje eu não sei se vai ter muita coisa para a gente acompanhar. O mercado está à espera. Mais um minuto aí. Ó, ó, bora. Eu só quero acompanhar uma coisa. O juro de 10 anos. Vou deixar assim, pode ser? Good afternoon, everyone. Welcome. Boa tarde. My colleagues and I remain squarely focused on our dual Os mandate to colegas promote e eu maximum employment and estamos stable prices focados no in nosso America. duplo mandato We para manter understand the estabilidade de hardships of high preços e inflation máxima and cost growth, and empregabilidade. we remain strongly committed to bringing Entendemos inflation os back efeitos down to our negativos que a 2% goal. inflação elevada causa para a Price sociedade. stability is the Estamos comprometidos em trazer a responsibility inflação of the para Federal 2%. Reserve. Without A price estabilidade de stability, the preços é economy a does not work responsabilidade do for everyone. Fed. Sem estabilidade de In preços, a particular, economia without não price stability, funciona we para will not ninguém. achieve a sustained period of Sem strong estabilidade de labor market preços, conditions that nós não benefit all. conseguiremos atingir um período Since early last sustentável year, de the crescimento FOMC has e significantly de um mercado de tapered trabalho its stance on estável. monetary policy. Desde o ano passado, We have nós raised our policy apertamos interest rates by consideravelmente a 5.25% política twice, monetária, and have subimos a taxa continued de to reduce juro our em securities holdings at a brisk 5,25% pace. e estamos continuando aí a Scarce redução do policy is nosso balanço restrictive, patrimonial. meaning that tight policy is putting downward pressure on A economic política activity monetária and hoje é inflation, restritiva, and e its isso own acaba effects puxando para are baixo a expected atividade to become econômica e a felt. inflação, e todos os efeitos Today, we do decided nosso to leave aperto our policy ainda interest serão rate unchanged sentidos. and to Ainda continue to serão reduce our securities sentidos. holdings. Por enquanto, nada. Given Ainda our estamos strong reduzindo o results, nosso along with the uncertainties balanço. and risks we face, the committee is proceeding Junto com carefully. as incertezas e We will tal, make decisions about nós the estamos extent of additional policy continuando aqui tightening com and how long costs will cautela. remain Ó, chegou restrictive, a based minha on the encomenda. totality of the incoming Sabia que isso ia data, acontecer. the evolving outlook, and the balance of risks. I'll have more to say about monetary policy after Não vou briefly atender. reviewing economic developments. Nós vamos avaliar Recent os indicators últimos suggest that desenvolvimentos da economic economia. activity has been expanding at a strong pace and well above earlier Preciso de um estagiário expectations. para buscar minha In the encomenda. third quarter, real GDP is estimated No to terceiro have experienced an trimestre, o outsized PIB annual real rate of 4.9%, cresceu boosted by a surge in 4,9% em consumer termos anualizados, puxado After por picking up gastos dos somewhat over consumidores, the summer, activity in the housing sector has depois flattened out and de remains below reacelerar. levels of a year ago. A atividade do setor imobiliário vem desacelerando um pouquinho ultimamente, Higher interest refletindo also os juros contribute to hipotecários mais U.S. altos. fixed investment. E isso acaba afetando os investimentos fixos, o mercado de trabalho continua apertado, mas as condições de oferta e demanda estão melhor equilibrados. Nos últimos 3 meses, o payroll veio em média 266 por mês, um ritmo mais lento do que o início do ano. O desemprego continua abaixo, em 3,8%. A criação de empregos tem sido acompanhada por um aumento na oferta de trabalhadores. A taxa de participação da força de trabalho tem aumentado desde o ano passado, principalmente para indivíduos com idade entre 25 e 45 anos. A imigração tem rebounded para níveis pré-pandemia. A inflação nominal tem desacelerado e a demanda por trabalhadores tem caído um pouquinho, que é o JOLTS que saiu hoje, né? Embora a relação entre demanda e oferta de empregos tenha melhorado, a demanda ela excede a oferta, né? O PCE subiu 3,4% nos últimos 12 meses.
excluindo os índices mais voláteis, o Core PCE subiu 3,7%. A inflação tem moderado desde a metade do ano passado e as leituras estão bastante favoráveis, mas alguns poucos meses de dados bons são apenas o começo, para nós termos uma certeza de que a inflação está vindo de maneira sustentável para o nosso patamar, né, a nossa meta. Embora temos ainda a inflação elevada, as expectativas de inflação continuam ancoradas, como nós vimos em várias análises e projeções de empresas, né, relatórios. A política monetária do Fed, ela é guiada por o duplo mandato de máxima empregabilidade e preços estáveis para os americanos. Meus colegas e eu sabemos que a inflação causa vários efeitos negativos para a população, porque corrói o poder de compra, principalmente aqueles que têm uma renda inferior, porque isso influencia sobre a demanda de coisas mais essenciais, como alimentos e transportes. Nós estamos comprometidos a trazer a inflação para 2%, é o nosso objetivo. Desde o início do ano passado, nós subimos a taxa de juros em 525 base points e temos reduzido o nosso balanço patrimonial mais ou menos $1 trilhão. $1 trillion. A nossa política monetária está, sim, fazendo um efeito, né, negativo sobre a economia. Nós mantivemos a taxa inalterada e continuaremos reduzindo o nosso balanço patrimonial. Estamos comprometidos a manter a política monetária em patamar restritivo por tempo suficiente para trazer a inflação para a meta de 2%. Uma trajetória e confortavelmente chegará aos 2%. Nós temos visto uma resiliência econômica muito interessante, dada, por exemplo, o mercado de trabalho continua, né, resiliente, atividade resiliente. As condições financeiras têm apertado consideravelmente nos últimos meses, principalmente pelos juros longos americanos, por vários fatores. Essas mudanças, elas acabam influenciando a nossa política monetária, então nós ficamos de olho nisso. Por isso que nós estamos acompanhando com cuidado, decidindo o que fazer a cada reunião, olhando vários indicadores econômicos, assim como os balanços de riscos. Se for necessário, nós ainda precisamos levar os efeitos cumulativos, os lags, de como a política monetária afeta a atividade e a inflação. E aí os desenvolvimentos econômicos também. Estamos comprometidos a trazer a inflação a 2% e manter as expectativas de longo prazo bem ancoradas. Reduzir a inflação requer um período de crescimento abaixo do potencial e alguma desaceleração do mercado de trabalho. Até agora não aconteceu muito, né? Para concluir, nós entendemos que as nossas ações afetam comunidades, famílias e negócios ao redor do país. Tudo que nós fazemos é em serviço ao público e nós faremos de tudo para atingir máxima empregabilidade e estabilidade de preços. E agora vem as perguntas. Agora começou. To what you referenced the rise in long-term bond yields, to what degree did that supplant action by the Fed at this meeting? Thanks for your question. So, I'll talk about bond yields, but I want to take a second and just sort of set the. Vamos falar sobre os yields daqui a pouco. So, if you look at the situation, let's look at the economy first. Se você olhar para a situação, vamos olhar para a economia primeiro. A inflação tem caído, mas está voltando para 2%. O mercado de trabalho está rebalanceando, equilibrando. O crescimento tem sido acima do esperado.
muitos estão projetando que vai desacelerar. Nós estamos comprometidos a atingir uma política monetária que é restritiva o suficiente para trazer a inflação para 2%. E nós não estamos confiantes ainda. Esse é o contexto amplo. Nós temos uma economia forte. Esse é o contexto que nós estamos olhando para essa pergunta. Nós estamos acompanhando esse movimento dos juros longos. Isso pode ter várias implicações na trajetória da política monetária. Nós estamos olhando não só para a alta dos juros longos, mas também a queda da bolsa e também a valorização do dólar. Isso pode influenciar as próximas decisões de política monetária, mas nós precisamos esperar por enquanto para avaliar melhor isso. Com as condições financeiras, nós estamos olhando em mudanças persistentes que podem se materializar. Essa alta dos juros longos não é só uma consequência, não é só um movimento causado pela expectativa do que nós vamos fazer, tá? Existem outros fatores que estão influenciando nisso. No meio tempo, talvez a coisa mais importante que nós temos visto é que esses juros longos mais altos estão afetando negativamente o mercado imobiliário, né? Aumentando o custo sobre as hipotecas e o custo da dívida. Isso vai afetar a atividade. Vocês ainda não estão confiantes, é isso? Que as condições financeiras estão restritivas o suficiente. Exatamente. Nós não temos feito uma determinação por enquanto. Nós não estamos confiantes ainda de que nós atingimos esse patamar contracionista o suficiente. Isso é ele tentando ser hawkish, tá? Ele está tentando ser hawkish aí para manter os juros longos mais elevados, mantendo a política monetária firme. É isso que vai ajudar a desacelerar a atividade. Ele não precisa subir mais o juro para desacelerar a atividade. Ele pode manter esse diálogo mais hawkish, esse forward guidance mais hawkish. Isso justamente ajudar na desaceleração da atividade. Se você não subir a taxa de juros em dezembro, a percepção seria que a taxa está no seu pico, ou poderíamos subir mais algumas vezes no ano que vem? Então, nós não tomamos nenhuma decisão para dezembro. Ele falou setembro, eu acho. Até dezembro nós teremos mais dados, informações, dados de inflação, de atividade, mercado de trabalho e outras situações relacionadas às condições financeiras. Nós vamos olhar para tudo isso, nós não tomamos essa decisão. The idea that you would be difficult to raise again after stopping for a meeting or two is just not right. I mean, the committee will always do what it thinks is appropriate at the time. O juro longo subindo, mas é pouquinho o movimento, né? At all about December, we didn't talk about making a decision in December today. Really, it was a decision for this meeting and understanding broader things. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, did the Fed staff put a recession back into the baseline forecast in the materials for today's meeting? And how much does this tightening in financial conditions... Ele perguntou se os membros do Fed colocaram, se existe a possibilidade de uma recessão no cenário macro atual. Uma boa pergunta. Eles esperavam que teria recessão em dezembro, né? Nesse fim de ano. Eu não quero responder a sua pergunta sobre recessão, mas a nossa resposta é não. Vocês vão ler a ata em breve, mas nós não falamos sobre recessão. Se nós olharmos para a atividade que nós vimos recentemente,
não é indicativo para uma recessão. Em termos falando de taxa de juro, é muito cedo para falar sobre isso. Nós não sabemos o quão persistente esses movimentos nas taxas serão. O que nós podemos dizer é que as condições financeiras estão realmente mais contracionistas, não apertadas. É difícil de traduzir como isso vai afetar a economia, né? E como isso vai influenciar as nossas próximas decisões na política monetária. O quão confiante vocês estão de que essa condição financeira mais apertada vai desacelerar a atividade? Ótima pergunta. The way our policy works is, and sometimes it works with lags, of course, which can be long and variable, but ultimately, if you raise raise interest rates, you do see those effects, and you see those effects in the economy now. You see what's happening in the housing market. You're seeing that now. You'll see. If you look at surveys of people, it's not a good time. A gente não sabe exatamente como esse juro longo mais alto vai influenciar a atividade. Nós precisamos esperar para acompanhar, né? Mas os juros longos estão subindo e isso vai afetar, obviamente, a atividade econômica, né? A economia tem sido muito resiliente. Essa é uma economia resiliente. É surpreendente. Existem vários motivos para explicar isso. O nosso trabalho é atingir a máxima empregabilidade e estabilidade de preços. Então, nós pegamos a economia como ela vem e ela tem sido resiliente. Colby Smith with the Financial Times. In terms of the thresholds that you've laid out of what could warrant further tightening, the additional evidence of persistently above trend growth or some kind of reversal in the recent easing of labor market tightness, that seems to suggest something more powerful than just one more quarter point rate hike would be necessary. And I'm just curious if that's how the committee sees it. Nós temos identificado esses fatores. Esses não são os únicos fatores que nós usaremos. Nós vamos olhar para a grande figura, né? The big picture. Será que o mercado de trabalho continua desacelerando ou não? Quando nós olhamos para todos os indicadores para chegar a uma conclusão do que fazer, subir mais o juro ou não, se nós, de fato, tivermos um julgamento de que não precisa mais ajustar a taxa, nós não vamos ajustar. What then is the potential impact on the trajectory of rate cuts? Could we see those maybe pulled forward or have to see more than what the September SEP indicated? So the fact is the committee is not thinking about rate cuts right now at all. O fato é que o comitê não está pensando em cortes na taxa nesse momento. Ele fala isso de propósito, né? Para manter as condições apertadas. Se ele fala que o comitê está pensando em cortes, esse juro de 10 anos já começa a raspear para baixo. O de 2 anos também. Se bem que ele poderia até empinar o de 10 anos se a inflação continua forte, né? Mas acho que não é o caso. A palavra dele faz o mercado mexer. Nesse momento nós estamos focados na primeira pergunta. A gente não fala sobre cortes na taxa. Ele quer ver a economia desacelerar. Primeiro resumo. E a inflação mostra contínuos sinais de que está voltando a 2%. Is neutral, that there is no disposition to hike again and that the committee largely has moved off of this forecast for 2 hikes?
Additional I hike think you're this talking year? about one additional. Yeah, No, I wouldn't say that at all. I would say, I mean, the language, looking at it here, A linguagem que nós determining the utilizamos, extent of additional policy firming that may be determinando a appropriate to return extensão de inflation mais to ajustes na tax taxa que podem ser apropriados para trazer a inflação para 2%, é essa a pergunta. Hiking bias is still in the committee here? We haven't used that term. Vocês ainda existe uma vontade de subir o juro? It's not É a grande pergunta que nós estamos nos perguntando. Devemos subir mais ou não? September, we wrote down one additional rate hike. Se não subir de novo, Another forecast, as you know, in December. se eles ainda têm essa dúvida, né? Vamos subir mais uma vez ou não? Depende dos dados. O JOLTS de hoje que veio meio ruinzinho, né? O payroll sexta tem que continuar baixo, não pode reacelerar que nem mês passado. Se o payroll voltar a subir, a inflação salarial voltar a subir, a inflação mostrar sinais de que está demorando para voltar a 2%, eles podem subir de novo mais uma vez, hein? So there are significant issues out there, as you point out. Global. Existem vários problemas significativos aí. And that goes for the war in Ukraine. It goes for the Os problemas geopolíticos estão aí presentes. Our job is to monitor those things for their Estamos monitorando isso. Nosso trabalho é monitorar isso, dadas as implicações econômicas. As greves parece que estão chegando a um fim aqui nos Estados Unidos. Another one is the possibility of government shutdown. We don't know about that one. So there's A possibilidade de uma paralisação do governo, a gente não sabe se isso pode acontecer ou não. Tem vários riscos por aí. Eu voltaria para o big picture. Nós temos uma economia muito forte, um mercado de trabalho forte, estamos fazendo um progresso no mercado de trabalho e na inflação. Nós estamos focados em estar confiantes de que estamos atingindo uma política monetária que é restritiva o suficiente. A pergunta é que ele falou duas coisas que não combinam no início e no fim. Ele disse que a política monetária hoje é restritiva, mas ele disse agora que ele quer ter certeza que é restritiva, ou seja, a política monetária hoje é restritiva, mas será que é o suficiente ou não? I would say it's very impressive what the people there have put together in the face of some difficult longer run trends about offshoring of manufacturing and that kind of thing. Essa é a principal pergunta, tá? Isso não é o que ele falou, é o que eu estou traduzindo no entendimento do que ele falou. Which is people are really suffering under high inflation. You were there. We talked to some people who, were feeling that in their businesses, and other people who were feeling it in their home lives as well. It's painful for people, particularly people who don't have a lot of extra financial resources, who are spending most of their income on the essentials of life. So we know that wasn't new, but that did come through very clearly in the conversations we had. Falando sobre que umas pessoas estão sofrendo com a inflação elevada nos Estados Unidos, né? Just thinking that we really the best thing we can do. A melhor coisa que nós podemos fazer para a economia nesse momento é restaurar a estabilidade de preços e não falhar nessa atividade. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. You've spoken before about the pain that would likely be coming to Você the falou no economy in passado order to get sobre inflation down. a dor que a economia vai sentir para trazer a inflação para baixo. Mas como a economia não está reagindo da maneira que vocês esperavam, vocês estão mudando a opinião de vocês em relação a essa dor que a economia sofreria para trazer a estabilidade de preços? Todo mundo tem estado feliz que nós atingimos um belo progresso na inflação sem um grande impacto no desemprego, que é bem normal de acontecer em ciclos de alta da taxa de juros. Diria até a mesma coisa para o Brasil, tá? Nós estamos vendo, nós falamos que nós precisamos ver crescimento abaixo da trajetória de longo prazo. Ainda temos aí um crescimento forte. Nós ainda acreditamos que é possível que seja possível
que será necessário ver uma desaceleração maior da atividade e uma desaceleração também do mercado de trabalho. That there are really two processes at work here. One of which is the unwinding of the distortions to both supply and demand from the pandemic and the response to the pandemic. And the other is restrictive monetary policy, which is moderating demand and giving the supply side time to recover, time and space to recover. So, Falando sobre o que nós precisamos ver é um melhor equilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado de trabalho. É mais pessoas entrando no mercado, ou seja, maior oferta de mão de obra e menor demanda, que é o JOLTS que saiu hoje. Talvez nós não precisemos de uma alta no desemprego para a inflação voltar a 2%. Talvez seja apenas uma desaceleração, um melhor equilíbrio entre oferta e demanda. Esse é um grande ganho do lado da oferta que está ajudando a economia nesse momento. É por isso que o PIB está crescendo tanto. Esse aumento na oferta de mão de obra, que é a taxa de participação da força de trabalho, né? Esses conceitos que ele está explicando aí são muito divertidos de entender. É a microeconomia, é a estrutura do mercado de trabalho, né? Oferta, demanda, taxa de participação da força de trabalho, taxa de desemprego, demanda por trabalhadores. Isso tudo eu ensino para vocês no novo curso Macro Fundamentos que eu estou lançando em breve, tá? Dia 15. Só mais 14 dias. Quem estiver interessado aí em entender os fundamentos da macroeconomia, é um curso bem acessível para o pessoal que está interessado, tá? Eu ensino justamente isso que ele está falando, esse melhor equilíbrio no mercado de trabalho americano. E como o excesso de demanda por trabalhadores e a falta de oferta fez a inflação salarial aumentar e impactar os preços lá fora. Por exemplo, but it's going to come due and have to get rolled over next year or the year after. So, and there are little things like that where the effects are just taking time to get into the economy. So, Estamos demorando, está demorando um tempo para perceber os efeitos da política monetária. Nós estamos praticando política monetária num momento de muita incerteza. É por isso que nós estamos desacelerando o ritmo de alta da taxa de juros, para dar tempo para a economia reagir. E nós não podemos acelerar isso. Esse ritmo mais lento está dando uma percepção melhor do quanto a gente precisa fazer por quanto tempo. One quick clarification I want to ask about Rachel's question is, you said you need slower growth. You had always said before a period of lower. Você disse que precisam de menos crescimento. Será que isso mudou na visão de vocês? That every meeting is live with the possibility of a rate increase for right now. Doesn't matter about the turn of the year, and that there's not an objective way to determine whether or not you've got enough. Não existe um jeito objetivo de determinar se vocês já apertaram o suficiente a política monetária. Será um julgamento subjetivo, reunião por reunião. O dot plot é uma foto no tempo do que nós achamos que será apropriado na política monetária, dados as suas projeções pessoais. Em princípio, quando as coisas mudam, não é um plano, é apenas uma projeção que pode mudar. É uma projeção que alguns poderiam dizer, olha, eu não escreveria a mesma coisa 6 meses depois. Nós alteramos as nossas projeções, mas a gente não compartilha isso. Quando nós nos aproximarmos da próxima reunião, nós falaremos sobre como processar esses dados que serão divulgados. Nós não estamos mudando as nossas projeções de crescimento. O que nós queremos ver é um crescimento abaixo do potencial.
nós queremos queremos ver um crescimento. O crescimento potencial está acima da trajetória dos últimos anos. Alguns dizem que a trajetória de longo prazo seja um crescimento um pouquinho abaixo de 2%. Mas o que nós vimos ultimamente foi uma melhora no mercado de trabalho e a imigração, que o melhor funcionamento do mercado de trabalho. Essas coisas estão aumentando o potencial de crescimento. Isso é interessante. Vou dizer que eu não tinha pensado nisso, não. Eu não tinha pensado nisso, não. É o aumento de oferta de mão de obra que está estimulando esse crescimento. Não é só isso, né? Live meeting with a chance of a rate increase that will be decided on subjective criteria rather than objective at each meeting. Você acha que cada decisão será subjetiva, tomada a cada decisão? Eu não sei se eu quero aceitar a caracterização de você para o que nós fazemos. Nós vamos avaliar em cada reunião se nós atingimos um patamar suficientemente restritivo para trazer a inflação a 2%. Certo, jovem? Calma, jovem. And you saw the spread at the September meeting of, it's a relatively small spread of people think one or two additional hikes. So you're close to the end of the cycle. That was an impression a belief as of September. It's not a promise or a plan of the future. And so we're going into these meetings one by one. We're looking at the data. As I mentioned, we're also, we're being careful. We're proceeding carefully because we can. Estamos agindo de maneira cuidadosa. A política está restritiva. Vimos os seus efeitos. Ele diz que está restritiva, ele só não sabe se está restritivo o suficiente. Chair Powell, Neil Irwin with Axios. In light of the run-up in long-term yields we've seen the last several weeks, have you given any consideration to the pace of your asset runoff program? And if there were a judgment that the higher... Com a alta dos juros longos nas últimas semanas, vocês chegaram a questionar essa política de vocês de redução do balanço patrimonial ou não? Nós não estamos considerando mudar a nossa redução do balanço patrimonial. Não é algo que a gente fala ou considera. Existem várias explicações por que os juros longos subiram. E a redução do balanço está nessa lista, embora o efeito seja bem pequeno. Com as reservas acima de 3 trilhões, é difícil de dizer que nós temos uma falta, né, de reservas no mercado. Queria falar sobre o Basel III. Você poderia pedir, né, o encerramento dessa proposta? Eu não sei que proposta exatamente é essa, tá? Aí eles estão falando de outro assunto. Nós temos... Eu não sei o que é esse Basel III. Eu acho que tem a ver com o mercado financeiro americano, mercado de bancos, né? É impossível não ver esse cabelo branco dela. É impossível não ver. Não dá para ver. Ela fez uma pergunta que ele já respondeu. Nós estamos olhando para vários indicadores de mercado, de condições financeiras. O dele fica mais difícil de ver o cabelo preto, né? Mas não deu para não ver.
Nós olhamos para vários indicadores do mercado. Nós não vamos trazer os nomes. Eu não vou falar os nomes para vocês. Nós olhamos para dólar, preço dos ativos, né, bolsas, os spreads de crédito. A galera do membros aí, tá? Lembra daquela aula sobre condições financeiras? Das primeiras aulas dos membros. Condições financeiras. Eles olham para câmbio, olham para bolsa, para juros e spreads de crédito. Your second question was banking stress. So it's something we're watching. As you know, we did have there were issues with Sobre o estresse dos bancos. and also Nós vimos problemas com risco de taxa de juro in the e March funding we went through in March and e depósitos não seguros working a lot with financial que aconteceram em março e depois. sure that they have Nós estamos trabalhando bastante com as instituições financeiras para ter certeza que eles têm planos de funding. the kind of portfolio E se eles têm planos, como lidar com seu portfólio e das perdas não realizadas, né? So that's what we're out there doing, and we don't have any reason to think that these rate hikes. Nós não temos nenhum motivo para acreditar que essas mudanças estão mudando. Temos um sistema bancário bastante forte. Eu quero ver esse juro americano tombar. Eu quero ver tombar. Hoje o dia tá bonito, hein? Hoje o dia tá muito especial. A movimentação hoje tá especial. Could you just talk a little about the considerations there, what it would mean for merchants, for banks, for consumers, and also just what y'all are seeing in terms of the use of both debit and credit cards in the payment system? Falando sobre os cartões de crédito e débito, possibilidade de reduzir os juros, uma coisa assim. And this is a job that Congress assigned us, as you of course know, in Dodd-Frank, and all we can really do is faithfully implement the statute. That's all we're trying to do. What else can we really do? It's a 90-day comment period. We typically don't comment on these things once they're out for comment, and we do hope that stakeholders, and we know that they will use this opportunity to express their views. They haven't been shy about that. So that's critical, and that's what I can say about that now. Thank you. Thanks, Chair. Edward Lawrence with Fox Business. So over the last 3 months, the year-over-year PCE inflation was at 3.4%, core well over 3%. You've said in the past 2% remains the Federal Reserve target, but with no rate increase today, how Ele nunca vai falar que o sistema financeiro é frágil. Ele não pode falar isso. O que é meio xarope, né? Ó, galera, deixa like aí pra nós, por favor. Temos aí 2.500 likes e 4.500 pessoas ao vivo agora. Mais de 12 mil pessoas já passaram por aqui hoje. Movimentado. O SCP de setembro, a nossa expectativa era de que a inflação, que no final do próximo ano, seria muito próximo dos 2%. Se você olhar historicamente, isso é consistente com o jeito como a inflação lá cai. Demora um tempinho. E quanto mais você se distancia das leituras mais altas de inflação, demora um pouco mais para voltar à estabilidade de preço. Olha o juro de 10 anos. Olha o jurinho. Could be easily fixed. How robust was the debate about this pause on the doing too little side? That's always the question we're asking ourselves, and we know that os bancos, como é que estão os bancos hoje? Price stability, the risk is that expectations of higher inflation get entrenched in the economy, and we know that that's really bad for people. Inflation will be both já vi coisa melhor na vida, né? That's a prescription for misery. And so we're really committed to not letting that happen. For the first year or so of our tightening. Pergunta sobre a diferença entre fazer de mais ou de pouco na política monetária e os efeitos disso na economia. Far enough that the risks, have gotten more two-sided. You can't identify that with a lot of precision. Os juros de 10 Feel like the risks are more two-sided now. O juro de 10 anos está caindo quanto? 0,
Eu não quero a variação percentual, eu quero saber em basis points. Basis points. 15 basis points, 3%. Você falou sobre a resiliência do sistema bancário. Parte dessa resiliência vem da política que vocês criaram no início desse ano, de ajuda aos bancos. Qual é a probabilidade de vocês expandirem, estenderem essa política, esse programa, em março do ano que vem? Hoje é 1º de novembro. Isso é uma coisa que nós vamos responder no ano que vem. O sentimento de inflação da Universidade de Michigan mostrou um aumento da inflação, da expectativa de inflação para 4,2%. Se ela se mantiver elevada, se esse indicador se mantiver elevado. Eu sabia que ele ia falar isso. Nós olhamos para vários indicadores de expectativa de inflação. Nós olhamos para várias coisas. Nós fazemos isso em toda reunião e durante e entre as reuniões. O público de fato acredita que a inflação vai voltar a 2% com o tempo. Você pode sempre encontrar uma leitura de um dado que está um pouquinho melhor, outro que está um pouquinho pior, mas a grande percepção ao olhar para os indicadores é que as coisas estão sob controle. Hi, Chair Powell. Megan Casella with Barron's. Thanks for taking our questions. I wanted to see if you could talk about the neutral rate. You mentioned today that Poderia falar sobre a taxa de juro neutra? And you've recently said that evidence is suggesting policy is not too tight right now. So I was curious if you could elaborate on that at all and whether that means the neutral rate in your. Você poderia elaborar nisso, por favor? Sim. Primeira coisa que eu vou dizer é muito importante, é uma importante variável que nós avaliamos quando o assunto é política monetária, mas nós não conseguimos avaliar com precisão em tempo real. Você precisa olhar para a sua estimativa de taxa de juro neutra. O que nós sabemos hoje é que, dentro de uma grande expectativa, a grande range de expectativas de taxa de juro neutra, bom, nós falamos sobre isso, nós não tentamos concordar como um grupo se a taxa de juro neutra, R-star, está mais alta, está mais baixa. Alguns acham que ela mudou, outros que acham que não mudou. Não, é difícil de descobrir, de saber. Olhando para as informações e nos dando um pouco mais de tempo para olhar com mais cuidado nesses dados, parece que a política monetária é restritiva o suficiente para trazer a inflação a 2%? Essa é a grande pergunta que nós nos questionamos nesse momento. Daqui a alguns anos, os economistas vão revisar o que a gente achava hoje da taxa de juro neutra. If I could follow up on a wages point earlier, you talked about the inflation outlook, but I'm curious if you have any concerns whether wage inflation at its current level could risk O jurinho de 10 anos. or reacceleration. O jurinho de 10 anos. Bonito, né? Bonito demais. With 2% inflation over time, making standard assumptions about productivity over time. So it's much closer than it was. And that's true of the ECI, which is the one that we got this week. It's true of average hourly earnings and compensation per hour too. So
And all of them are kind of saying that, which is great. And you have to look at a group of them because any one of them can be. Ele está falando sobre os indicadores de inflação salarial, né? So that's what you see. And so what you saw with the. E você é uma desaceleração da inflação de salários. O ECI que saiu essa semana, ele vem 4 vezes no ano. Há poucos trimestres atrás ele estava muito mais alto. A leitura de setembro é muito parecida da de junho. Está validando essa queda. E está muito próximo das nossas expectativas também. O ECI é o que saiu ontem, né? Eu até publiquei para vocês aí. Os salários foram grande parte dos fomentadores da inflação nesses últimos meses, últimos anos, né? Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Chair Powell, are you now as concerned about overshooting and Sim, tá tudo puxando. Mas vocês sabem por quê, né? Foi a live de hoje de manhã. O mercado está mais reagindo aos dados que saíram hoje de manhã do que da fala dele. A única coisa que ele falou pra gente que é boa de entender, que é interessante, uma informação valiosa, é que eles sabem que a política monetária está restritiva. Agora, ela está restritiva o suficiente ou não? Depois de 18 meses subindo a taxa de juros, você consegue ver que nós temos desacelerado. Estamos tentando ganhar uma confiança de qual é o patamar restritivo da política monetária. Os riscos estão mais balanceados, equilibrados. I think clearly restrictive at 5.25 to 5.5%. That range, if you take off a mainstream estimate of the expected inflation, take 1-year inflation, you're going to see a real policy rate that is, well above mainstream estimates of a neutral policy rate. Now that's arithmetic. It doesn't really. What the proof is really in how the economy reacts. But I would say that we're in a place where those risks are getting closer to being in balance. Nós estamos no momento em que os riscos, né, de uma inflação mais alta ou mais baixa estão em melhor equilíbrio. Vocês não querem overshoot. Overshoot seria exagerar na política monetária, subir pra caramba o juro e a economia. Nós estamos desacelerando em termos aí de vários indicadores, não só atividade, tá? Nós estamos vendo períodos no passado em que a inflação estava caindo, que ela caía e depois ela começou a reacelerar. O que nós estamos vendo é uma inflação que continua em Eu acho que o S&P ele sobe até o final do ano aí. Ele não vai continuar nessa trajetória de queda aí. Isso é o que eu estou falando, tá? Não estou traduzindo ele, por favor. É que vocês estão comentando sobre isso ali no chat, dada a sazonalidade. E também, ele caiu nos últimos 3 meses, né? Isso é raro de acontecer. Eu estou otimista para esse rally de Natal. Não só para o S&P, mas para os juros também. E aí, quem é membro tem acesso à minha carteira, né? Eu zerei meu caixa nos Estados Unidos semana passada. E agora é bull market dos treasuries. Bull, na minha opinião. Bond bull. I'm a bond bull. There's been any structural change in consumption? A bond bull. I wouldn't say there's been a structural change in consumption. I would say it's certainly been strong. Uma mudança no consumo da população? Não, o consumo tem sido bastante forte. Nós subestimamos a resiliência, a força do patrimônio, do orçamento das famílias, né? Muitos estavam tentando recalcular o quanto sobrava ou faltava de recursos o excesso de poupança, né, da população. As pessoas continuam gastando. A dinâmica tem sido
uma criação forte de empregos. Ele está dando muita atenção para a entrada de novos trabalhadores no mercado de trabalho. Me parece que ele está fugindo um pouco da percepção de que o payroll precisa cair, que o mercado de trabalho precisa contratar menos para a inflação cair. Está me parecendo que o cenário do soft landing, isso é eu que estou falando, tá? O cenário do soft landing seria: a economia continua crescendo, as contratações continuam superiores às demissões, ou seja, um payroll positivo, mas se nós tivermos entrada de mais trabalhadores no mercado de trabalho, o indicador que mede isso é a taxa de participação da força de trabalho, que também vai sair na sexta, as coisas podem se manter bem estáveis. At this time, which is the unwinding of the pandemic effects. That's what makes this cycle unique, I think. And we're still learning. That took longer for that process to begin than we thought, and we're still learning about how it plays out. That's all we can do. Last question. Adoro quando ela fala last question. Thank you, Chair Powell. Daniel Avis from Agence France Presse. Just a quick question following up on an earlier one. With regards to the Israel-Hamas conflict, pergunta sobre geopolítica. The Financial Stability Report said that Israel-Hamas conflict and the conflict in Ukraine pose important risks to global economic activity, including the possibility. Vi um relatório do BTG hoje sobre alocado em títulos US de duration 6,5. Eu vi um gestor do BTG esses dias falando que estava pesado também em títulos de 5 a 7 anos. É por isso que eu também, não por conta desse relatório, tá? Mas eu tenho, a Júlia sabe que ela está no Membros, aportado mais em treasuries de mais curto prazo, né? Não tanto TLT. Eu concordo com essa visão aí. Só que eu peguei de 7 a 10, né? 7 a 10 anos. Dá uma corroborada na análise do Bond Bull. Na verdade, é justamente isso aí, né? É o bull market. Papai, bora. Bora. É o Bond Bull. Olha só. Olha ali, ó, médiazinha de 200, ó. Vem, papai. Isso aqui tá bonito demais. Primeiro 4,5, né? Primeiro cai até 4,5. Não vamos pedir demais. 4% aqui embaixo é muito baixo ainda. Ó, primeiro 4,5, depois 4%. Tá? É isso aí. Acabou. Thank you. Feito. Bom, jovens, gostei. Bateram na minha porta já aqui, tentaram entregar as coisas para mim, mas eu me mantive fiel aqui à tradução para vocês. Tudo bem, vamos então falar sobre as considerações finais, pode ser? Me chamou a atenção que ele focou bastante na entrada de novos trabalhadores no mercado de trabalho, né? Ele focou bastante na oferta de mão de obra, e não tanto na demanda por mão de obra. Porque ele fala que o que fez a economia crescer acima do normal no terceiro tri não foi tanto as contratações, né? Foi que mais pessoas entraram no mercado de trabalho, essas pessoas foram contratadas, mantendo a taxa de desemprego baixa, mas ajudando a não pressionar tanto os salários, porque o payroll veio forte ao longo do terceiro trimestre inteiro, o desemprego permaneceu baixo, o crescimento veio muito acima do esperado, mas a inflação salarial continua em trajetória declinante. Eu gostei muito dessa análise, porque eu não tinha pensado nisso. Ele está mais focado na oferta, na entrada de mais trabalhadores, do que na demanda. E demanda é payroll, né? ADP, que nem saiu hoje de manhã. A pergunta que ele fez: a política monetária está restritiva. Ele começou a coletiva falando isso. Agora, será que ela está restritiva o suficiente? E aí essa pergunta requer algumas respostas, como sim, não, depende dos indicadores econômicos.
Então, eles estão bastante data dependent, dependente dos indicadores macroeconômicos. Se os dados começarem a mostrar um rebound da inflação, uma inflação que volta a subir, uma economia que está muito forte, muito quente, um mercado de trabalho que está voltando a apertar, jobs subindo, payroll subindo, desemprego caindo, bom, aí eles precisam fazer mais. Aí podemos ter mais um ajuste na taxa em dezembro. Mas por enquanto o mercado não precifica isso, né? Pelo menos a última vez que eu vi, o mercado não precificava isso não. Acho que as grandes considerações são essas, né? Novembro foi hoje. Para 13 de dezembro, a expectativa é manutenção. 85% de chance de manutenção. 15% de chance de elevação. Eu gostei bastante do que ele falou. Eu gostei bastante. Ele me deu ideias que eu não tinha percebido, eu não tinha analisado dessa maneira. Com essa simplicidade que ele trouxe aí, não. Mercado nesse momento festejando, tá? Nasdaq bem acima, ganhando espaço e distância da média de 200 períodos. S&P tentando se recuperar, tá? Juro de 10 anos caindo. Quanto? Eu mexi nisso aqui, agora me diz... Agora que eu preciso, não vai, né? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Juro de 10 anos caindo 16, quase 17 basis points. Bom demais. Bom demais. Tá? Eu acho que mais importante do que essa fala dele foram os dados econômicos de hoje de manhã, tá? Eu não gosto de fazer propaganda, tá? Eu não sou muito de fazer propaganda, mas eu vou fazer a última propaganda do dia. Recomendo vocês assistirem a live que eu fiz com os membros hoje de manhã, tá? E aqui eu fiz segunda-feira, eu fiz um vídeo segunda-feira enquanto estava viajando, falando sobre peak growth, sobre o pico de crescimento nos Estados Unidos, o início da desaceleração da atividade em relação ao terceiro TRI, e como isso abre oportunidade de investimento em renda fixa para quem olha para os treasuries americanos. Renda fixa americana pagando entre 4,8% e 5,5% ao ano em dólar, é uma oportunidade que não vou comparar com o que dá para ganhar no Brasil, mas eu acho que é válido ter tanto investimentos em renda fixa no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? São duas carteiras que para mim são diferentes. Eu trato a minha carteira brasileira diferente da forma como eu trato a minha carteira americana. Então, quando a atividade começar a mostrar sinais de desaceleração, o que deve acontecer nesse quarto TRI, e é o que eu faço aqui com vocês todos os dias, né? Analisando os indicadores macro, quando isso acontecer, quando a inflação mostrar mais sinais de queda, eu acho que as oportunidades em renda fixa lá vão ser fantásticas. É o que está acontecendo hoje, né? Esse juro longo caindo faz os títulos serem marcados positivamente. Então hoje o que deve estar acontecendo aqui? TLT deve estar subindo um pouco, né? 0,56. IEF é o outro ETF que eu tenho, né? Subindo 0,80. Eu acho que esses bonds aí, esses treasuries atingiram o fundo, né? No caso, o preço bateu o fundo e o yield bateu o topo. Claro que vai depender também dos indicadores, como eu comentei com vocês. Certo? Galera, agradeço a participação de todos. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal. E caso você queira aprender comigo sobre economia, uma introdução à microeconomia e o fundamento da macroeconomia, dia 15 eu vou lançar um novo curso Macrofundamentos, que é introdutório para quem está começando nessa área de conhecimento, para ensinar para vocês coisas que para mim são relevantes no mercado financeiro, tá? Essas análises que o Powell fez ali, falando sobre oferta, demanda por mão de obra, temos aulas específicas sobre isso, tá? São oito módulos, praticamente 40 aulas, falando sobre pouquinho de micro, mas a grande parte é macroeconomia básica, tá? Um dia eu ainda vou aprofundar mais esses assuntos em outros momentos, mas por enquanto o objetivo é ensinar vocês, ensinar bem feito mesmo, o que é a macroeconomia de fato, certo? Obrigado e até mais.